Oi, gente! Hoje eu vou mostrar como a gente consegue criar uma representação correta de alguns elementos em planta baixa. Essa é uma das principais dúvidas que as pessoas têm, a principal dificuldade, que é saber mexer nessas ferramentas que controlam o que vai ser visto, o que não vai ser visto e o que você quer ver em cada pavimento. Tá? Então, inicialmente, a gente tem aqui a tela do ArchiCAD 19, onde ele começa o programa com apenas 3 pavimentos. E aí eu vou aqui na ferramenta de laje e vou criar uma laje retangular simples com as medidas de 6 por 4. Aqui, ok? Agora eu vou criar algumas paredes. Clico aqui na ferramenta de parede. Vou criar uma parede em volta dessa laje toda, então para isso eu aperto a barra de espaço para aparecer a varinha mágica, e aí eu clico na lateral da laje e ele preenche ela com 4 paredes, que a gente pode ver aqui em 3D. Ok? Uma das opções que eu tenho aqui na barra lateral esquerda, quando eu seleciono alguma parede, é a possibilidade de fazer com que essa parede seja inclinada, que está logo aqui. Então, clicando nesse botão, eu tenho 3 opções: parede reta, parede inclinada e parede trapezoidal. Vou selecionar a opção de parede inclinada. Ele colocou aqui o 50 graus de inclinação, e aí deu esse resultado que vocês estão vendo. E agora eu vou colocar, eu quero a inclinação para dentro, então eu vou colocar 110 graus. Pronto. E aí ele fez a inclinação, na verdade, 20 graus. Né? Estaria 90 para 110, 20 graus é essa inclinação aqui para dentro. Tá? Essas paredes elas estão com 3 metros. Então, se a gente for na planta baixa do térreo, elas vão aparecer dessa maneira aqui. Essas 3 paredes são retas e essa parede aqui ela é inclinada. E ela está corretamente representada em planta baixa, porque eu vejo aqui uma parte da parede em vista. Essa aqui é a parte que a parede está sendo cortada. E essas 2 linhas tracejadas é o topo da parede em projeção. Tá? Então, se eu clico nela e mexo aqui na inclinação, vocês vão ver que muda a parte que está sendo cortada e a parte que está em projeção. 100, 110, vou colocar agora 120. Então ela vai inclinando mais, você começa a enxergar uma parte maior em vista e a parte em projeção e a parte em corte vai se deslocando para o lado direito. Se eu aumento o tamanho dessa parede, ela está com 3 metros, se eu aumentar ela para 4 metros, vocês percebem que não houve nenhuma alteração na parede, porque ela está configurada para não mostrar nada acima de 3 metros. Tá? Isso é uma escolha que a gente faz, uma opção que a gente decide. Tá? E onde é que está essa opção? Onde é que eu defino isso? Tá? Dentro do botão de planta e corte. Tá? Então eu vou clicar aqui. E dentro desse botão de planta e corte, a primeira opção é visualização em planta. É aqui que é definido que pedaços, que parte daquele meu elemento vai aparecer nesse pavimento, no caso o pavimento térreo onde eu estou. Então a primeira opção aqui é mostrar nos pisos. Tá? Que no caso de parede eu só tenho 2 opções, que é mostrar essa parede apenas no piso de origem, ou seja, apenas no pavimento térreo, que é o pavimento onde eu criei essa parede. E a outra opção é todos os pisos relevantes, ou seja, o ArchiCAD vai detectar quais os pavimentos que essa parede deve aparecer e vai fazer isso automaticamente. Vai mostrar essa parede automaticamente nesses pavimentos. Tá? Nesse caso aqui, como a minha parede tem 4 metros de altura, ela tem que aparecer no pavimento térreo e um pedacinho dela tem que aparecer no primeiro pavimento, se eu selecionar a opção de todos os pisos relevantes.
Então, eu vou colocar aqui, ó, todos os pisos relevantes, vou sair. Então, vocês estão vendo que ela aparece no pavimento térreo. E se eu for para o primeiro pavimento, está aparecendo aqui um pedacinho dela, que é do 3 até o 4. Não está aparecendo o resto. Ok? Vamos voltar para o pavimento térreo. Se eu clico nessa parede e ao invés de selecionar a opção todos os pisos relevantes, eu escolho apenas no piso de origem, ela continua aparecendo normalmente aqui na planta do térreo, mas se eu for no primeiro pavimento, ela não aparece mais. Tá? Então, eu vou deixar aqui todos os pisos relevantes. A segunda opção é visualização em planta. O que eu quero ver? Que pedaços? Eu posso escolher ver só a projeção, só a parte projetada. Tá? Eu posso escolher ver projetada com linhas acima, ou seja, com a projeção superior. Eu posso escolher a opção de apenas corte, ou seja, ele vai mostrar só o pedaço da parede que está sendo cortado. Tá? Então, se eu colocar aqui, ó, projetada, ele some com a projeção superior. Se eu colocar na opção projetada com linhas acima, ele mostra a parte que está em vista e a parte que está em projeção superior. E se eu colocar apenas corte, olha só, ele mostra só a parede, a parte que está sendo cortada. Isso aqui que a gente está vendo é a laje. Então, ele não mostra nem o que está em vista, nem o que está em projeção superior. Além disso, eu tenho outras opções aqui. Tá? Eu tenho essa opção aqui, por exemplo, apenas linhas de contorno, que ele vai mostrar a parede como se ela estivesse totalmente em vista, sem estar sendo cortada. Independente do tamanho da parede, ela vai aparecer inteira. Então, ela vai aparecer inteira tanto no pavimento térreo quanto no primeiro pavimento. Tá? Bom, vou colocar a representação agora novamente em projetada com linhas acima, que seria a mais correta nessa situação. Tá? E aí a gente vai ver aqui embaixo que eu tenho essa terceira opção do visualização em planta, que é mostrar projeção. Tá? E nesse caso está escrito elemento completo. Então, aqui eu defino se eu quero ver o elemento completo, ou seja, do 0 até o 4 metros. Eu posso escolher enxergar o elemento somente num plano de visualização absoluto ou na zona da planta. Na zona da planta, ele vai limitar o que eu estou vendo da parede no nível inferior e no nível superior daquele pavimento. Então, se eu coloco para a zona da planta, eu só vou ver a parede do 0 até o 3 metros. Eu não vou ver do 3 até o 4 metros. A partir do momento que eu coloco elemento completo, eu vejo até o 4 metros. Tá? E o para limite de visualização absoluto, eu vejo toda a parede desse pavimento para baixo. Eu não vejo para cima, eu só vejo para baixo. Tá? Então, eu vou colocar na opção elemento completo. Então, aqui no pavimento térreo, eu estou vendo do 0 até o 4 metros. E se eu for no primeiro pavimento, eu também estou vendo do 0 até o 4 metros. Se eu coloco na opção para a zona da planta, agora eu só estou vendo no pavimento térreo a parede do 0 até o 3 metros. E no primeiro pavimento eu só vou ver do 3 até o 4, só o pedaço que está dentro da região do primeiro pavimento, que é do nível 3 até o nível 6 metros. Então, só aparece um pedacinho da parede. E por último, eu posso colocar a opção para limite de visualização absoluto. Então, aqui no pavimento térreo, eu só vejo a parede do 0 até o 3 metros. E no primeiro pavimento, eu vejo do 0 até o 4 metros, porque eu estou vendo tudo que pertence ao primeiro pavimento para baixo, até os pavimentos que estiverem abaixo do primeiro pavimento. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar, que é uma das dúvidas muito constantes que as pessoas têm de como representar a parede, pedaços de parede, como é que eu faço para essa representação ficar correta. Isso tem uma série de implicações, mexendo nessas opções, e que a gente vai ver isso mais à frente em outros vídeos.